Shalom a todos, mais um dia aqui para fazer a leitura da Palavra de Deus. Que o Eterno esteja conosco, gente. Aproveitar o calor, a praça. Deus abençoe aqui, envia anjos para estar aqui. Nesse horário tá tranquilo, porque é o horário que o pessoal tá descansando em casa. Depois do almoço aqui, a maioria deles dorme um pouquinho à tarde. Ainda mais que é uma cidade que tem mais idosos, né? Então, um país, né? Lá da nação, que tem mais idosos. Então, depois do almoço, todo mundo tira um cochilo. Acho que só depois das 3 da tarde que começa de novo. Os comércios pequenos fecham tudo, gente. Aqui não tem negócio de ficar com o comércio aberto ganhando dinheiro, que eles não estão nem aí, não. Eles não têm essa ambição de ficar rico mais. É nação muito antiga já, né? Então, a maioria já está na terceira idade. Fecha o comércio, fica 2, 3 horas com o comércio fechado, só vai abrir depois das 3h30 da tarde. Então aqui tá tranquila a praça, é isso que eu quero dizer, que tá tranquilo. Por quê? Eu tô explicando por que tá tranquila a praça, ok? Mas daqui a pouco começa a aparecer com os cachorros. Continuando essa leitura do livro de Atos, gente, que está assim, uma bênção muito grande, gente. Começa, leia Atos dos Apóstolos, leia os Evangelhos. Gente, às vezes as pessoas se encantam tanto com outros livros por aí. E a gente tem livros tão maravilhosos como o Evangelho, como o livro de Atos, lá Apocalipse, os livros profetas da Bíblia. A gente tem os livros tão maravilhosos e as pessoas não leem. Vamos lá? Então aqui, quer dizer, eu tô falando justamente de crentes, viu, gente? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tô falando justamente de crentes, tá? Porque o mundo é o mundo. Gente, eu não cobro nada do mundo. Sério. Porque se nós que somos crentes não faz a diferença, como é que a gente vai querer cobrar do mundo, né? Então vamos lá. Atos 10, hoje é Atos 10, ok? Hoje é Atos 10, começando no versículo 1. Fala assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana. Eu não sei se eles colocaram esse nome aqui. Deixa eu fazer um barulho ali atrás. Eu não sei se eles colocaram esse nome aqui. Essa tradução, como ela é recente, colocou italiana, gente. Porque naquela época talvez seria romana, ok? Porque não tinha a Itália unificada como tem hoje, não existia. Tem o quê? 300 anos que a Itália, mais ou menos, que a Itália foi unificada. Não tinha... Aqui está a corte italiana, mas pode colocar romana. Eu acho que devia ser romana, ok? Às vezes modernizar muito a Bíblia, a gente fica meio perdido, sabia? Então, quando a gente conhece a história, a gente entende, mas nem todo mundo conhece a história, né? Então, vamos lá. Colocou aqui corte chamada italiana, mas eu acredito que é corte chamada romana. Ok? Aí fala, mas Roma não fica na Itália? Sim, mas essa unificação é de 300 anos para cá, que unificaram Roma com todas as outras cidades próximas e formou a Itália através de guerras, um bocado de coisa, ok, gente? Mas vamos lá. O 2. Então, o que foi? Em Cesareia, tinha um homem por nome Cornélio, ok? E ele era um centurião da corte romana. Vou colocar a corte romana, porque naquela época era corte romana. Ok, gente? E aqui o 2 fala que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ok? Então, uma coisa que o crente hoje
O crente acha assim, tudo é graça de Deus e eu não preciso fazer mais nada. Então, o crente de hoje é esse, é o crente egoísta, ele só quer receber, só quer receber, só quer receber, né? Mas aqui no livro de Atos fala que o Cornélio, ele era piedoso. O que é piedoso? Ele tinha piedade das pessoas, ok? Ele era temente a Deus, tinha temor a Deus, então ele evitava praticar o mal porque ele tinha temor a Deus. Ele, toda a sua casa, naquela época realmente os homens mandavam na família, todos tinham respeito pelo chefe da casa, ok? Todos tinham respeito, o pai ia, se convertia a Jesus de Nazaré, a família toda acompanhava, ok? Não era como hoje, essa divisão terrível que existe. Então, ele, toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas, e também fazer esmola, ajudar pobre. Esmola, gente, é você ajudar o pobre, às vezes com dinheiro também, pode ser com comida, pode ser, mas com dinheiro também, viu? Vamos falar, esmola é ajuda com dinheiro. Ele fazia isso, e Deus com certeza abençoava grandemente ele, viu? Ele, gente, porque sabe aquela fonte que jorra dia e noite, você, independente se você tirar a água dele ou não, ela vai continuar jorrando água. Só que se a água não for aproveitada, é desperdiçada. Então, aproveite a água que está jorrando. Então, se Deus está te derramando bênção uma atrás da outra, abençoe os outros. Aleluia. Vamos lá? E esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona, no dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse. Okay? Outra coisa aqui também, gente, a igreja do primeiro século, eles tinham muita visão de anjo. Era uma igreja espiritual. Ok? Tô aqui na praça, as pessoas passam, viu, gente? Era uma igreja espiritual, gente. Era uma igreja que falava com anjos. Não era como hoje, não. Hoje mal crê alguma coisa do que está escrito na Bíblia. Mal crê. Muitos crentes, eles mal creem em alguma coisa da Bíblia, mas eles não têm experiência sobrenatural por nada. Que é triste isso para nós, porque crer em Jesus é também ser sobrenatural, ok? Vamos lá? O versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia. Da hora nona do dia. Qual era a nona do dia? O dia começava às 6 da manhã, ok? 6 mais 3, 9. Não era, eu não sei se a tradução fez como hoje. Não vou nem discutir isso, porque o ano nosso vira meia-noite, mas esquece da palavra ano, que eu falei besteira. O dia nosso vira meia-noite, mas naquela época, das 6 da manhã às 6 da tarde era o dia, e das 6 da tarde às 6 da manhã era a noite, ok? Então, quando fala a terceira hora do dia, a nona hora do dia, então você precisa ver tudo, tem que fazer as contas conforme a época de lá, não de hoje. E aí você não sabe se o tradutor colocou como se fosse a virada meia-noite ou se começa a contar o dia das 6 da manhã. Tem coisa também, mas isso não vai impedir não da gente entender a palavra de Deus. Essas coisas que a gente não vai acrescentar nada na sua salvação, ok, gente? É só informação. Então aqui fala que na nona hora do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, ok? Um anjo de Deus veio, como eu falo, a igreja do primeiro século ela é muito sobrenatural, conversava com o anjo aparecia, eita. Hoje em dia, a igreja está pobre, gente.
pobre de dons, pobre de conversar com o anjo, pobre de ouvir a voz de Deus. A igreja hoje já está pobre. Vamos lá. 4. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou. Cornélio diante do anjo, ok? Aqui o 4, Cornélio diante do anjo, ok? Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? Já chamou até o anjo de Senhor, porque às vezes quando o sobrenatural aparece, você não sabe, ou você não tem discernimento. Então por isso que normalmente é bom você perguntar: você é um anjo de Jesus? Ou você é o próprio Jesus, ou você é um anjo de Jesus? E se for um anjo que está querendo te enganar, você precisa fazer algumas perguntas também, porque tem muita gente por aí recebendo visita de anjo, mas do outro lado, ok? Isso também é bom a gente avisar. Oi? Eu creio até por causa disso que nós não temos tanta visão de anjo, porque tem muitas pessoas aí que podem estar sendo enganadas com o anjo do outro, achando que era de Deus. Então, temos que ter discernimento quando aparecer o anjo também. E aqui ele chamou o anjo de Senhor. Que é, Senhor? E o anjo lhe diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ok? Então, ele reconheceu ali que era uma divindade, chamou até de Senhor. Mas o anjo avisou para ele que veio para avisar: olha, as esmolas que você está fazendo, as orações que você está fazendo, o andar na palavra de Deus que você está andando, isso subiu para Deus. O que de nós está subindo para Deus? Que ajuda que nós estamos dando aos pobres? O que de nós está subindo a Deus? Que obediência nós estamos tendo na palavra? Porque vai subir a Deus, gente. A Bíblia fala que os anjos vê tudo que a gente faz e anota, e presta atenção e leva a conta. Tá ali. Tudo anotado. Eu estou aqui na praça lendo a Bíblia, mas tem anjo aqui me vendo. Eu não estou vendo eles, até é bom não ver, porque talvez se eu visse eu ia desmaiar, não ia conseguir fazer a live. Mas eles estão observando a gente. Ok? Vamos continuar? E o anjo falou para Cornélio: olha, suas orações, suas esmolas que você faz, tá subindo a Deus. Ok? Tá subindo a Deus. Então, gente, crente deve fazer oração sim, deve fazer esmola sim, deve ser piedoso sim, ok? E não faça parte desse grupo de crente que só quer receber, mas não quer dar. Cuidado. Cuidado, será que é crente mesmo? Cornélio era um homem piedoso, um homem que dava esmola, um homem que tinha temor a Deus e orava. Ok? No 5. Agora envia mensageiros a Jope. Jope, a cidade, sabe aquela cidade lá que Pedro foi? Você vê que Paulo se converteu, começou a pregar em Damasco, foi para Jerusalém, foi perseguido, teve que fugir. E aí Paulo fica um pouco fora de cena. Depois, mais lá, para depois a gente vai começar a ouvir falar de Paulo de novo. Ok? Foi os 3 anos que ele ficou na Arábia. A Bíblia fala isso. Você vê que agora não está falando mais de Paulo. Volta para falar de Pedro, ok? Ao 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ok? Pedro estava em Jope, na casa de Simão. Era um Simão na casa do outro Simão. Então, mas Pedro, quando era para destacar de qual Simão estava falando, falava Pedro, ok? Então, manda lá. Falou assim, olha, envia mensageiro a Jope, manda chamar Simão Pedro, ok? Pois é. O anjo podia aparecer para Pedro também e falar: vai lá na casa de Cornélio, né? Não, mas ele preferiu aparecer para Cornélio. Ele honrou. Deus estava honrando ali quem era a pessoa de Cornélio, ok? E falou: olha, manda a gente lá em Jope,
para encontrar com Pedro. Ok? Chamar ele, vai chamar ele. Ok? Aonde que Cornélio estava? Na Cesareia. No início do capítulo está escrito Cesareia. Vamos lá. O 6. Ele está hospedado com Simão Curtidor. Então era Simão Curtidor, Simão Pedro. Cuja residência está situada à beira-mar. Ok? Jope era uma cidade à beira-mar. Jope era uma cidade à beira-mar. Bom, é bom a gente decorando algumas coisas na mente. Para quando a gente for falar, a gente ter uma mini ideia. Ok, gente? 7. Logo que se retirou, o anjo que lhes falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Então vê-se que Cornélio era um homem de bens, temente a Deus, um homem de bens, um homem que tinha servos, um homem que tinha... O soldado aqui você pode colocar como guarda, ele tinha guardas ali, ok? Ó, e havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope, mandou eles ir a Jope. Quem foi? O que foi? Ó, ele chamou 2 dos seus domésticos, dos seus criados, ok? Um soldado, que soldado normalmente a gente pensa no exército, aqui não era exército. Então acho que a tradução melhor seria um guarda, ok? E que estava a seu serviço, um segurança, né? E foi aqueles 2 criados dele, foi com segurança do lado. Segurança, melhor palavra, segurança. De Cornélio. O 8. E havendo-lhes contado tudo, enviou-lhe a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Então Deus faz uma conexão. Deus é maravilhoso. Quem anda no Espírito anda na conexão dele. Naquela época não tinha internet, mas Deus já fazia conexão das pessoas. Então ele mandou o anjo aparecer a Cornélio e dar aquele recado. E ali Pedro sobe para orar. E quando Pedro sobe para orar, aquele povo já está vindo a caminho para encontrar com Pedro. Então Deus estava tratando dos 2 lados. Aleluia, Senhor. É tão bom quando Deus trata dos 2 lados. Ai, Senhor, quando só um entende, o outro não entende. Gente, é tão complicado você conviver com uma pessoa que Deus está falando as coisas com você e a pessoa não entende. É muito complicado, ok? Mas aqui, ó, fala que no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Ok? Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparava a comida, sobreveio um êxtase. Então aqui, aqui quando fala de Pedro a hora 6ª, dá a entender que era ao meio-dia, viu, gente? Provavelmente ele fazia um jejum até meio-dia, foi orar para entregar o jejum. E aí ele sentiu fome, falou, agora eu vou preparar a comida. Aí a Bíblia usa essa tradução, sobreveio um êxtase. Um êxtase. Não, isso aqui, gente, é uma dimensão espiritual que Pedro estava vivendo. Não é algo explicado cientificamente, igual essas pessoas explicam tudo cientificamente. Nós temos que tomar cuidado com as traduções da Bíblia, porque muitas pessoas que traduzem a Bíblia, que refaz, que reescreve, hoje em dia é reescrever, hoje em dia não é mais traduzir, hoje em dia é reescrever. Muitas dessas pessoas que reescrevem a Bíblia, elas não acreditam, elas não têm batismo do Espírito Santo, elas não acreditam nos dons espirituais. Então elas colocam êxtase, colocam, sabe, tem palavras que eu não concordo, já falo logo. Ao 11, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Então o que ele teve? Ele teve uma visão espiritual. Êxtase. O que é êxtase?
Ele teve uma visão espiritual, ok? Ele não estava delirando. Ele estava tendo uma visão espiritual dada pelo Deus eterno. Deixa eu ver quantos versículos aqui. Preciso ver quantos versículos, gente. 48. Então eu tenho que parar no 24. Vou ler até o 24, viu, gente? Porque vamos fazer 2 lives. Ok? Olha aqui, o versículo 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, enquanto ele preparava ali aquela comida, estava com fome, ele olha, tem uma visão celestial. Desce um lençol branco, cheio de animais dentro. Aquele lençol segurado pelas 4 pontas por anjos, né? Com animais dentro. É que a Bíblia fala que contendo toda sorte de quadrúpedes, que é animais de 4 pés, ok? E répteis, né? Que é lagarto, por exemplo, um réptil, né? Da terra. E aves do céu. E tinha aves do céu também, viu, gente? E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te. Então veio uma voz, dirigiu-se a ele e falou, ok? Aqui eles para diminuir também as escritas da Bíblia, eles cortam a palavra, mas a pessoa vai entender. Mas o que a voz veio e falou, levanta-te. Falou eu que estou colocando, porque não está escrito, mas a voz falou, viu, gente? Levanta-te, Pedro, mata e come. Então veio, foi o quê? Ele ouviu uma voz, ele não viu ninguém, ele ouviu uma voz. Normalmente, quando a gente escuta uma voz, não vê ninguém, normalmente é o Santo Espírito de Deus. Normalmente é o Santo Espírito de Deus, ok? E Deus também, e o Pai também. Porque ninguém pode ver Deus, ok? E essa voz falou, levanta, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Então ele entendeu que ele estava falando com Jesus. Ele entendeu que aquela voz era do Senhor Jesus. Ok? Adonai, Senhor é Adonai. Ele chamava o Senhor Jesus de Adonai, ok, gente? Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, Adonai, porque jamais comi coisa comum e imunda. Então dá para ver ali que ali tinha animais que era proibido pela lei de comer. Naquele lençol ali, isso existe uma polêmica muito grande. Os gentios falam, os gentios convertidos falam que a gente pode comer qualquer coisa. Os judaizantes falam que não. Agora tem o grupo dos evangélicos misturados com o judaísmo e fala que não, e tem aquela discussão toda. Mas vamos para a Bíblia. Eu fico com a Bíblia, gente. Eu vou ficar discutindo com ninguém, não. Cada um vai dar conta para Deus do que faz. Ok? Tem a Bíblia para ler, não tem? Então vamos ler. E com a graça de Deus eu estou aqui compartilhando com vocês a minha leitura. Ok? E eu não vou discutir aqui se pode, se não pode. Gente, isso não leva a lugar nenhum. Só sai discussão. Ok? Mas o Pedro falou, Senhor, Adonai, eu não comi, nunca comi essas coisas não. É imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considere comum. Deus purificou. Muitas vezes Deus já purificou alguma coisa e nós não sabemos que está purificado. Pedro não sabia. Mas segunda vez a voz falou de novo. E falou, ao que Deus purificou, não considere comum. Isso não é uma coisa comum, isso não é uma coisa imunda. Deus purificou, ok? Deus purificou. Senhor, mostra aquilo que o Senhor purificou, para que a gente não tenha como uma coisa comum. Vamos continuar? Sucedeu isto por 3 vezes, gente, porque Deus fala 3 vezes, porque Deus é santo, santo,
Santo. Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque tem a testemunha. Deus falou 3 vezes. A Bíblia fala que Deus falou 3 vezes. E depois recolheu o lençol. Deus falou 3 vezes. Olha, se Deus fala 3 vezes e você não entender, é muito triste. No mínimo você tem que falar, Senhor, me ajuda a entender. Vamos lá? 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, Pedro ficou, né? Eu já tinha falado, Senhor, eu não como isso, né? E ele estava perplexo. E agora? Eu vou ter que começar a comer essas coisas aí? Olha que o 17 fala assim. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E Deus ali deu a resposta para Pedro da dúvida que ele estava tendo. Ok? O 18. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Ok? Às vezes Deus está falando com um de lá e falando com o outro de cá. E faz os dois se encontrar. Mas a gente não entende. Meu Deus, me ajuda. Eu preciso entender, Senhor. Enquanto mediava Pedro acerca da visão, disse-lhes o Espírito de Deus, viu, com I maiúsculo. Estão aí 2 homens que te procuram. Então, Pedro, não te admires, como diz, né? Não te admires de eu te dizer, né? Pedro, para de ficar aí tão preocupado com a visão, Pedro. Aí fala, tem 2 homens ali que tá te procurando, vai lá falar com eles. Às vezes a gente fica tão preocupado, ai, porque eu tive aquele sonho, porque eu tive aquela visão. E às vezes Deus está trazendo a resposta e você não vê. Vamos lá? Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Ok? Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro, ele pregava o evangelho para judeus, nas sinagogas. Lembra que Paulo estava indo para a sinagoga para pegar judeus e prender? Judeus convertidos a Jesus. Ok, gente? Então, Pedro, ele pregava para judeus. E aí Deus manda um gentil na casa dele. Manda, aliás, o gentil Cornélio romano envia 2 servos dele e mais um segurança para falar com Pedro. Ok? E Pedro não estava acostumado a pregar para romano. Ok? Para gentil. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhes o Espírito Santo, viu, gente? Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Ok? Pedro, você é muito desconfiado, Pedro. Você acha que a salvação é só para os judeus, Pedro? Minhas palavras, mas eu estou imaginando, ok? Mas agora, Pedro, você vai pregar para os gentios, Pedro. Esse homem que mandou eu vir aí, ele é um romano. E foi eu que mandei, Pedro. Para de duvidar, Pedro. Para de... E olha que Pedro era um homem cheio de Espírito Santo, ressuscitava até morto.
Mas tem hora que nós deixamos a nossa carne falar, né? Dominar. Então, ele falou, nada duvidando. Não duvido, Pedro. Foi eu que mandei. Ah, Senhor, mas é um romano, Senhor. Mas é um romano, eu vou ter que pregar para um romano. Né? Não duvide, Pedro. Foi eu que mandei. Ao 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse. E descendo Pedro para junto dos homens, disse. Aqui me entendes, sou eu a que buscais. E a que viestes? Ok, eu estou aqui. Deus já falou comigo. E o que é que vocês querem? O 22. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. A nação judaica sabia que Cornélio era um romano temente a Deus, ok? Foi instruído por um santo anjo, um anjo de Deus, de Jesus, não é anjo das trevas, é anjo da luz, ok? Por um santo anjo, para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras, ok? E ouvir as tuas palavras. Foi Deus que falou para ele te chamar. 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, não era tão perto, gente. Tinha que descansar um pouquinho para voltar. Pedro, pois, convidando-os a entrar. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos que habitavam em Jope, foram à sua companhia. Normalmente eles saíam na madrugada, quando era época de verão. Se era época de verão, eles tinham que sair na madrugada, porque não era calor, ok? Então ali eles dormiram, também era longe, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada. Muitos nem animais tinha para andar, viu? Só os ricos andavam a cavalo, ou então de carroça. Vamos lá? Então eles foram na companhia daqueles homens. Aqui o 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cesareia. Parece que também fala Cesareia dos gentios, não sei. Bem na minha mente agora isso. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. A casa de Cornélio estava cheia de romanos para ouvir o que Deus ia falar através da boca do apóstolo Pedro. Aleluia! Glória a Deus! Isso aqui foi o primeiro chamado que Deus começou a falar com os discípulos, com os apóstolos, para pregar os gentios. E até hoje o evangelho está com os gentios. Glória a Deus e aleluia. Até a próxima. Depois a gente continua com a segunda parte, ok? Shalom, shalom. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Bíblia Diária Helena. Shalom, paz.